E explodiu mais uma grande bomba para os lados do ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, jovem lateral esquerdo da base do Timão, foi para a Inglaterra para fazer cirurgia e também tratamento no joelho. E entendam por que o volante Maicon teve uma atitude de um verdadeiro líder no pênalti contra o Mirassol na noite do último sábado. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o jovem lateral esquerdo Denner, que foi fazer cirurgia e passará pelo processo de recuperação no Chelsea da Inglaterra. Eu vou explicar para vocês porque isso está acontecendo. O Denner é um dos principais nomes, uma das principais joias da base do Corinthians, jogador muito promissor que acabou ganhando muito destaque nos últimos meses. Foi um dos principais nomes dessa última copinha, inclusive marcando gol na final, mas infelizmente nós acabamos perdendo, ficamos com o vice-campeonato. O Denner chamou tanta atenção que o jogador acabou sendo vendido para o Chelsea por pouco mais de 60 milhões de reais. O Corinthians não queria vender o jogador, mas poderia perdê-lo nos mesmos moldes que perdemos, por exemplo, o Cauê Furquim para a equipe do Bahia. Então o Denner ainda está jogando pelo Corinthians, mas ele já pertence à equipe do Chelsea. Por falar em Chelsea, com autorização do Timão, o lateral esquerdo viajou para a Inglaterra para realizar uma cirurgia no joelho e utilizar a estrutura do próprio Chelsea para se recuperar. Essa cirurgia aconteceu na última terça-feira, dia 7 de outubro, e o objetivo foi corrigir uma lesão no menisco e, pelas informações, essa cirurgia foi bem sucedida. Dentro do Corinthians, as expectativas para que ele retorne a tempo para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será no início do ano que vem, as expectativas são altas. Então lembrando que o Denner foi vendido ao Chelsea em janeiro desse ano, mas ele só poderá atuar pela equipe inglesa a partir da metade do ano que vem, que é quando ele completará 18 anos. A minha opinião quanto a essa viagem do Denner para a Inglaterra para fazer cirurgia e se recuperar no Chelsea é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogador que ainda está atuando pelo Timão, mas já pertence ao Chelsea. Então eu acredito que os dirigentes, os responsáveis pelo departamento médico do Chelsea devem ter entrado em contato com a diretoria do Corinthians e passando detalhes sobre as estruturas e tudo mais. O atleta já pertence ao Chelsea, então o Corinthians acabou aceitando liberar o jogador para fazer a cirurgia e também se recuperar por lá. Dentro do Corinthians existe a expectativa para o Denner disputar a copinha do ano que vem, ele que tem apenas 17 anos, e também existem as expectativas para o jogador ainda atuar pelo profissional do Timão. Por quê? Com essa atuação no profissional, o Corinthians terá um gatilho de 4 milhões de euros, pouco mais de 25 milhões de reais, se o Denner atuar no profissional do Timão antes da viagem, antes de se apresentar à equipe do Chelsea. Uma pena a forma ao qual o Corinthians perdeu o jogador, uma venda de pouco mais de 60 milhões de reais. Como eu disse, o Corinthians ainda pode faturar mais 25 milhões, além desse pouco mais de 60, mas o Corinthians não queria vender o jogador. Até tentou renovar o contrato, mas acabou não entrando em acordo, principalmente na questão salarial do atleta. E agora vamos falar sobre o volante Maicon, que demonstrou muita personalidade no sábado, ao cobrar o pênalti diante da equipe do Mirassol, realmente demonstrando por que ele tem um perfil de capitão e vem sendo capitão sob os comandos do treinador Dorival Júnior. No último sábado, voltamos a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Como eu acabei de dizer a vocês, quebramos uma sequência de jogos sem vencer dentro da Neoquímica Arena na competição nacional. Jogamos contra um adversário difícil, a equipe do Mirassol, que começou muito bem a partida, pressionando, criando as principais situações, até que
aos 16 minutos, 15 para 16, veio o pênalti do Reinaldo em cima do Yuri Alberto. E aí veio a questão da cobrança. O Yuri Alberto, no jogo contra o Flamengo, que perdemos por 2-1, tentou uma cavadinha, foi bastante criticado. Quem se apresentou na marca de pênalti? Maicon, também o Mateuzinho e o Matheus Bidu. O Maicon, capitão, pegou a bola e antes da cobrança do pênalti, depois que o árbitro confirmou no VAR a penalidade máxima, muitos dentro da Neoquímica Arena começaram a gritar o nome do Yuri Alberto, para o Yuri Alberto fazer a cobrança e se redimir daquela cavadinha. Mas o Maicon, demonstrando muita personalidade, ele que estava como batedor oficial caso tivesse um pênalti, nem olhou para o lado, nem olhou para o Yuri Alberto, continuou com a bola, concentrado, fez uma cobrança firme. O Walter chegou até a tocar na bola, mas como foi um pênalti bem cobrado, o Maicon fez o primeiro gol, abrindo o placar para a vitória do Corinthians por 3-0 contra a equipe do Mirassol, demonstrando muita personalidade pelo fato de, no momento ali que começaram a gritar o nome do Yuri Alberto, qualquer outro jogador que estivesse com o nível de concentração abaixo de um jogador que tem perfil de liderança, teria entregue a bola para o Yuri Alberto fazer a cobrança. A minha opinião quanto a essa atitude do Maicon é a seguinte. Primeiramente, o Yuri Alberto chegou até a comentar que ele não quis cobrar o pênalti e tudo mais, só que na minha visão, na minha opinião, o Maicon não iria deixar ele cobrar. Porque mesmo com muitos torcedores gritando o nome do Yuri Alberto, antes da cobrança do pênalti, o Maicon nem olhou para o lado, não esboçou nenhuma reação. Com a bola ele estava e com a bola ele continuou. E para mim, sinceramente, isso é um perfil de líder. Porque nesse momento, muitas coisas passam pela cabeça do jogador. Como, por exemplo, e se eu errar, com muita gente gritando o nome do Yuri, será que eu não serei criticado? O Maicon não, em nenhum momento ele se abalou, em nenhum momento ele se deixou intimidar, continuou com a bola e, como eu disse, fez a cobrança e abriu o placar para o Corinthians. Então é por isso que o Maicon vem ganhando cada vez mais espaço com o Dorival Júnior e já vem numa sequência de jogos e ainda sendo capitão. É por isso, por esse perfil de liderança, que o Maicon hoje, por incrível que pareça, esteve perto de deixar o Corinthians alguns meses atrás, agora está sendo considerado uma das principais peças e um dos homens de confiança do treinador Dorival Júnior. Então, para mim, foi muito importante o Maicon ter tido essa atitude, essa personalidade. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Explodiu mais uma grande bomba para os lados do ex-presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. Conforme estamos acompanhando, o Ministério Público vem avançando nas investigações sobre vários supostos crimes que aconteceram dentro do Corinthians. Notas fiscais frias, supostas notas fiscais frias, supostas empresas de fachadas, e a maioria dessas questões acontecendo na gestão do Duílio Monteiro Alves, que foi do início de 2021 até o final de 2023, além dos supostos gastos irregulares nos cartões corporativos, investigações das 3 últimas gestões, do André Sanches, do Duílio e também do Augusto Melo. O que aconteceu de novidade em relação a tudo isso? A Justiça de São Paulo negou o pedido do Duílio Monteiro Alves para suspender a investigação do Ministério Público sobre os supostos gastos irregulares com os cartões corporativos do clube. O habeas corpus impetrado pela defesa foi rejeitado e o procedimento investigatório criminal, conhecido como PIC, conduzida pelo promotor Cássio Roberto Concerino, segue em andamento. A apuração envolve, por exemplo, despesas, como eu disse, do Andrés, do Augusto Melo e também do Duílio, de 2018 a 2025, e segundo o Ministério Público, há indícios de R$ 86 mil em gastos pessoais com recursos do Timão. A defesa do Duílio afirma que o caso se baseia em provas frágeis, como matérias jornalísticas e uma planilha de origem duvidosa, e alega que o tema deveria ser tratado internamente pelo Corinthians, já que as contas do ex-presidente foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo e auditadas
externamente. Então, mesmo assim, a justiça entendeu que não há urgência para suspender o procedimento e a investigação que está sendo comandada pelo Cássio Conserino continua normalmente. A minha opinião quanto a esse pedido do Duílio, da defesa do Duílio, rejeitado pela Justiça de São Paulo, é a seguinte: estamos vendo aí os avanços do Ministério Público e as coisas estão se complicando cada vez mais. O André Sanches já prestou depoimento ao Ministério Público, ao promotor Cássio Conserino, já tem investigações da Comissão de Justiça do Corinthians analisando mais de 50 gastos, totalizando mais de 190 mil reais do André Sanches, e agora as atenções sobre esses supostos gastos começam a se virar para os lados do Duílio. Então estamos falando de uma derrota complicada para ele na justiça, estamos falando das investigações seguindo e as coisas vão se complicando cada vez mais. Lembrando que temos alguns detalhes, como por exemplo, uma nota fiscal emitida em nome de uma oficina mecânica que teve reembolso, mas a oficina mecânica alega que não prestou o serviço. Também um mini mercado, uma nota de mais de 30 mil reais em marmitas feitas em fogão de 6 bocas, pelo menos foi isso que disse em depoimentos responsáveis por esse mini mercado, e tudo isso na gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves. Agora, esses mais de 86 mil reais de supostos gastos regulares no cartão. Então, a situação dele vai piorando cada vez mais. Eu acredito que ele e a defesa dele tinham confiança de que de repente esse habeas corpus poderia sair e realmente não saiu. Vou falar uma coisa para vocês: tem que continuar as investigações, elas precisam aumentar e ainda mais. Tem que se investigar tudo, uma auditoria geral. Já falei que dentro do Corinthians já era para o Cássio Conserino ter a sua própria sala para trabalhar dentro do Parque São Jorge. Tem que investigar mesmo, porque qualquer um que lesou o Corinthians terá que pagar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Denner ter ido para a Inglaterra para fazer essa cirurgia e também, consequentemente, tratamento no joelho. E quanto ao Maicon, vocês não concordam comigo que a atitude do Maicon na noite do último sábado foi realmente uma atitude de um líder, de um capitão? E mais essa bomba que explodiu para os lados do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, habeas corpus negado pela Justiça de São Paulo. O que vocês acham disso também? E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!